O torcedor do Flamengo começou essa temporada acreditando que ia ser uma temporada dos sonhos, disputando o Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, tinha o Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tinha tudo para ser um ano maravilhoso, inclusive disputando a final da Libertadores no Maracanã. Mas a realidade é bem diferente e hoje a gente pode dizer que a temporada é decepcionante, independente do que aconteça daqui para frente. E o Jorge Sampaoli, treinador que chegou para finalmente fazer um bom trabalho no Brasil, que resultasse em títulos, chega no fim da linha do seu trabalho no Flamengo. A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje, mas eu quero te pedir uma gentileza antes. Você já está inscrito aqui no Futflix? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando que a partir de hoje, os vídeos aqui no canal de manhã são de opinião e no final do dia, às 5 da tarde, a gente tem um vídeo aqui de história de jogadores como vocês tanto gostam, beleza? Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos lá! Salve rapaziada, tudo tranquilo? Tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futflix, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me segue, me sigam nas outras redes sociais e hoje a gente vai falar sobre o Jorge Sampaoli e o fim da linha dele na passagem do Flamengo. Rapaziada, o Sampaoli chegou ao Flamengo com uma ideia muito clara. A diretoria queria um técnico que pudesse tratar o elenco com uma rédea mais firme, que pudesse conduzir o projeto sem ser refém de jogadores, como foi em quase toda a situação ali com alguns que passaram pelo Flamengo recente, depois que alguns do grupo acabaram se tornando maior que os treinadores que chegavam. Vocês sabem disso exatamente do que eu tô falando. Por exemplo, Vitor Pereira perdeu o grupo, perdeu a mão. Ele já chegou no Flamengo com a rédea bem mais solta do que ele tava no Corinthians, onde ele se colocava mesmo, batia de frente com os jogadores e pronto. E no Flamengo ele tomou uma atitude diferente, era um cara mais apaziguador. Mesmo assim, não caiu nas graças da torcida e dos jogadores. Vocês sabem, né? Gabigol no banco não é futuro para nenhum treinador, já que o Gabigol tem uma importância muito grande pro clube, pro Flamengo, não só pro time. O que acontece a partir daqui, rapaziada, é que o Sampaoli chegou pra mudar essa situação. Só que o Sampaoli chegou ovelhinha, cordeirinho, e aos poucos ele foi mudando o seu jeito de ser. Está fazendo sucesso nas redes sociais uma postura do Sampaoli antes de chegar ao Flamengo, onde ele dizia que o treinador tem que se adaptar aos jogadores. E depois do empate contra o São Paulo ontem, o Sampaoli já toma uma posição diferente, onde ele diz o seguinte: os jogadores têm que se adaptar ao estilo de jogo do treinador, ou seja, ele mudou completamente a postura, porque ele percebeu que ou os jogadores fazem aquilo que está na cabeça dele, ou o Flamengo não vai conseguir vencer os títulos. E o Sampaoli tem que entender que os jogadores do Flamengo, pelo menos esses que ele está comandando, não estão comprando a ideia dele não. Gente, o time do Flamengo não é time para tomar aquela virada pro Olímpia. O time do Flamengo não é um time para tomar 3 do Cuiabá. Não é um time para empatar com os reservas do São Paulo dentro do Maracanã. E a torcida sabe disso. Ah, mas então os jogadores estão querendo derrubar o treinador? Não tem como a gente provar isso, mas dá para ficar nítido que os jogadores não estão se aplicando tudo, não estão dando a vida. Sabe aquela história de eu vou correr pelo treinador? Como por exemplo o Bruno Henrique tem feito no Flamengo. O Bruno Henrique voltou de uma lesão gravíssima e ele recebeu todo o apoio do Sampaoli. O Sampaoli confiou nele e apoiou ele e deu toda a moral possível. O Bruno Henrique já voltou e faz parte do time titular e pronto. E você podia até dizer assim, é claro, mas o Bruno Henrique joga muito. Mas podia ter outro treinador que ia falar assim, não, Bruno Henrique, vai pro final da fila, você acabou de voltar de lesão, não vou te dar tantas chances assim. E seria tudo ok, porque o cara tá voltando de uma lesão grave, mas o Sampaoli deu toda a moral pra ele. O Bruno Henrique corre, se mata, morre dentro de campo pelo time, corre pelo treinador também. Quando fez gol, foi lá, deu de cabeça com cabeça ali com o Sampaoli, né? Abraçou o treinador, mostrando que ele comprou a ideia do treinador. Só que o Mandurinha só não faz verão. E dá pra ver que outros jogadores não têm se aplicado tanto assim. É má vontade? De repente o cara não tá nem de má vontade, mas pode ser que o Sampaoli esteja tão confuso, o relacionamento dele com os jogadores seja tão ruim, que o cara não dá 100% ali até por não entender direito o que o treinador espera dele. Bom, e pra mim sempre é marcado o Sampaoli por um episódio específico, que é a seleção argentina. O Sampaoli, argentino, fez excelente trabalho na seleção chilena, ganhou 2 vezes a Copa América, parabéns pra ele. Além disso, ele fez um trabalho no Santos que é digno de aplauso, né, rapaziada? Pera aí, o Santos que ele pegou não era um time fantástico pra ser vice-campeão brasileiro, e ele foi, só perdendo pra um Flamengo em 2019 que era avassalador. Depois disso, o Sampaoli fez um trabalho no Atlético Mineiro, tem uma passagem dele no Sevilha também, que é... O Sampaoli pra mim sempre é confuso. Por exemplo, ele leva o Ganso pra
jogar na Espanha sabendo como o Ganso era e não escala o Ganso pra jogar. Parece que levou o Ganso de maldade, vamos dizer assim. Depois disso, o Sampaoli tá no Olympique de Marseille, tira o Gerson do Flamengo como o melhor segundo volante do país, indiscutivelmente, pro Gerson jogar mais à frente, como meia, às vezes até como ponta e às vezes até como um homem principal no ataque ali, não como 9, mas como o atacante principal do Olympique de Marseille. Ou seja, o Sampaoli faz algumas coisas que são bem estranhas. Ah, mas hoje o Gerson no Flamengo joga mais como meia? Sim, mas você preferiu o Gerson de 2019 como segundo volante ou esse Gerson que você vê hoje em campo? Seja sincero. E o Sampaoli comandou a Argentina, gente. A gente tá falando da seleção argentina, onde os jogadores simplesmente, enfim, não gostam do Sampaoli. O Di Maria fala sobre isso. O time não comprava a ideia dele. Ele e o BKSS na seleção da Argentina tiveram treta. Falam que no vestiário eles chegaram a sair na porrada. Porrada que também a comissão técnica do Sampaoli cometeu contra o Pedro. Meteu a porrada no Pedro. E, pô, a gente não viu o Sampaoli se posicionar de uma maneira tipo assim, ó. Pô, o Pedro não merecia ter tomado, ninguém tem que apanhar, pô, o cara errou, esse meu preparador físico ali, o cara errou, não devia ter feito isso. O Sampaoli não se posicionou assim. O Sampaoli sempre fala, eu sou contra a violência, não sei o que lá, não era, a gente tem que ajudar os dois, que os dois, pô, teu amigo deu um murro na cara do outro, tem um lado profissional, ele tinha que se posicionar ao lado do Pedro, ele não tentou uma aproximação, precisa ter diálogo, gente. O treinador, eu vi o Mauro César Pereira falando uma coisa que é bem importante, o Sampaoli entende muito de futebol e pouquíssimo de trato de pessoas. O Renato Gaúcho é um cara que entende muito do trato de pessoas, entende de futebol também, mas todo mundo concorda com o Renato, não é o cara, o tatiquês da vida, né? Ele manja muito mais de gestão de grupo. Você junta as duas características dos dois, seria o cara perfeito, mas não é assim a realidade. O Renato pode aprender de tática mais? Pode, até porque o Renato é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tem muitos títulos como treinador, o Renato manja de tática também, pode se aprofundar nisso? Pode. E o Sampaoli pode se aprofundar também na questão da gestão de grupo, se abrir um pouco mais, saber trocar ideia com os jogadores. Gente, não dá pro Flamengo empatar, quase perder, né? Se não fosse o gol de pênalti do Pedro, num pênalti que assim, a gente pode discutir, pode não discutir, mas enfim, foi pênalti, esse é o fato, que onde o Flamengo conseguiu o empate num gol de pênalti com as reservas do São Paulo. É nítido que alguma coisa não tá funcionando, cara. Não é possível que hoje você olhe e fale assim, ah, tá tudo bem, pô, empatou com as reservas do São Paulo, Campeonato Brasileiro é corrido mesmo. Cara, acabou de ser eliminado da Libertadores. Esse era o jogo pros caras voltar e falar assim, gente, ó, aquilo lá foi um acidente de percurso, algo que não vai acontecer de novo. Hoje a gente vai comer o São Paulo vivo dentro do Maracanã. Isso não aconteceu, pô. Os caras entrou como se não, tá tudo bem. O outro jogo que é o importante. Qual é o outro jogo? Da Copa do Brasil? Porque se perder agora pro Grêmio, aí a pipoca azeda de vez, o Sampaoli vai pra rua. E quando eu digo que é o fim da linha pro Jorge Sampaoli, é simplesmente porque ele seja eliminado pelo Grêmio, um caso de um desastre, que aí o torcedor flamenguista já sabe que tá tudo errado mesmo, sendo eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, ou passando e perdendo a final na Copa do Brasil, ou depois de 3, 4 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, ele vai cair. Essa é a grande verdade. O Jorge Sampaoli não tem vida longa no comando do Flamengo, porque o time não comprou a ideia dele. Os jogadores não estão fechados com ele. Por mais que o Marcos Braz apareceu ontem em entrevista e disse, imagina, não tem racha nenhum. Gente, olha ontem o gol do Pedro. O Pedro corre, abraça os reservas do São Paulo e vai pro outro lado. O São Paulo não é um cara que comemora efusivamente os gols, não. Mas é uma situação em que a cabeça dele tá a prêmio. E ele simplesmente sai andando pro outro lado, ele nem vibra com o gol do Pedro. Ah, ele vibra com todos os gols? Como eu disse pra vocês, não. Mas a situação de ontem, a frieza dele no gol do Pedro, é um negócio que não dá pra entender, pô. É valendo a cabeça dele. Vocês lembram a situação do Vitor Pereira, quando ele também tava pra cair e o Flamengo fez um gol importante, não sei o quê, que ele vibra como um maluco, ele sai ali gritando, porque é aquela coisa, pô, o cara tem que ter sangue na veia, tem que saber o que tá acontecendo. Pro São Paulo ele parece um tanto faz como tanto fez. A falta de indignação revolta a torcida. Os torcedores que estavam lá no Paraguai, quando o Flamengo perde pro Olímpia, você vê os torcedores ali indignados, pô, teve um cara que falou assim, minha filha vai dançar na escola dia tal e eu tô aqui no Paraguai, vim ver o Flamengo me faz um papelão desse. Esse cara tem indignação. E os jogadores, sabe, parece que é só mais um jogo que perdeu. Ah, nossa, foi mal, a gente realmente não jogou bem o Everton Ribeiro com aquela tranquilidade dele e isso não pode acontecer. Então assim, a diretoria do Flamengo precisa pensar muito bem em como eles vão dar o próximo passo agora. O sinal dos jogadores do Flamengo abraçando o Dorival Júnior antes do jogo contra o São Paulo é uma coisa que a diretoria tem que pensar. Peraí, pô, então quer dizer que são os jogadores mesmo que vão escolher o chefe deles, o treinador? Qual o próximo treinador que a gente vai trazer para os caras derrubarem? Como que isso vai funcionar? A diretoria tem que se posicionar agora de uma maneira assertiva, mas tem que trazer aquele cara que, enfim, é preciso se definir.
vamos trazer um cara que vai se desdobrar à vontade dos jogadores, ou a gente vai trazer um cara e vamos reformular esse elenco. Vamos tirar os caras que acham que podem derrubar o treinador. Porque assim, desculpa, hoje o que dá pra olhar pro elenco do Flamengo é pensar justamente isso. Os caras não querem o Sampaoli e por isso eles estão entregando os resultados. Dá pra provar isso? Não dá pra provar isso. É uma acusação muito forte contra um jogador de futebol, né? O cara tá entregando ali os jogos pra derrubar o treinador, mas é nítido que alguma coisa tá acontecendo de errado. Então assim, ou o Sampaoli tá falando grego, não é nem espanhol no vestiário, é grego, e os caras não estão entendendo nada, ou simplesmente os caras estão com uma má vontade absurda para com o trabalho do Sampaoli. Que ele entende de bola, todo mundo sabe que ele entende de bola. Que os jogadores do Flamengo são bons, todo mundo sabe que eles são muito bons, pô. Se tu pegar o elenco do Flamengo, tem 2 times, pô. Isso não mudou. Mês passado a gente não falava que o Flamengo tinha 2 times, que o time reserva do Flamengo disputaria o brasileiro tranquilamente. E por que mudou isso, cara? Por que o Flamengo tá com essa onda de maus resultados? O Flamengo foi eliminado da Libertadores. O Flamengo tá muito longe do Botafogo para ser campeão brasileiro. O Flamengo na Copa do Brasil, há 18 dias, pô, amassou o Grêmio e todo mundo já falava, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. São Paulo, Corinthians e Grêmio não tem a menor chance, o Flamengo vai vencer a Copa do Brasil. E agora a gente olha simplesmente e fala assim, olha, o Grêmio pode virar esse jogo. Então a situação do Flamengo é gravíssima e é pelo comportamento dos caras. Pro Sampaoli é o fim da linha. Passando agora de fase na Copa do Brasil ou não, os jogadores com essa má vontade com ele, como ele não dá o braço a torcer, não muda o jeito dele, a gente pode dizer que é mais um ex-treinador do Flamengo. Nesse momento, é mais um ex-treinador em atividade no comando do clube, mas que não vai ser por muito tempo dessa forma. Mas e você, torcedor? O que pensa que deve ser feito de verdade? O Sampaoli devia ser mantido até a próxima temporada e os jogadores perceberem que eles não mandam no Flamengo, que quem decide é a diretoria, que também não tem lá um planejamento muito bom de futebol. O que você pensa sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia a respeito disso. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.